Ainda Eu não, já disse, relaxa. eu já disse a Cléo que não vão conseguir me excluir, não. O começo da gravação é Gerson falando que não consegue excluir ele. Pensem aí no contexto do que será isso. Sacanagem. Galera, boa noite. Vamos iniciar aqui o nosso encontro de número 9 do AIDA. Como eu falei no encontro passado, eu tomei a liberdade de contar quantos encontros teve esse ano para poder a gente colocar bonitinho nos slides. A ideia hoje é a gente dar mais um passo nesse estudo sobre ciência de dados, sobre inteligência artificial. A gente nunca deve esquecer qual é o ponto de partida que a gente está tomando e qual é o ponto que a gente deseja chegar, né? O ponto de partida é justamente a base de dados crua, que a gente vai ter que pegar, vai ter que analisar, vai ter que olhar para ela, identificar os outliers, removê-los quando necessário, limpar a base, fazer toda essa identificação. E o ponto de chegada tem que ser um modelo de machine learning, né? Um modelo de aprendizado de máquina que é ali uma sub-área da inteligência artificial. O termo inteligência artificial ficou muito pomposo, principalmente nos últimos meses, mas na verdade a gente trabalha numa partezinha dele ali, que é a parte do aprendizado de máquina. Com essa base de dados que a gente está aprendendo a tratar, está aprendendo a limpar, estando bem ajustada, o que a gente quer ao final de tudo é que a gente consiga utilizar esses dados, sejam eles rotulados, né, para um modelo supervisionado, seja eles não rotulados, para criar um modelo que identifique algo. Esse algo é parte do trabalho do cientista de dados definir, né? Então a gente quer tirar a inteligência de alguma coisa, né? Quero identificar, por exemplo, na mensagem de um atendente se ele está sendo cortês com o meu cliente. Então eu posso criar um modelo onde eu vou ensinar para esse modelo o que é uma cortesia e vou mandar para ele todas as mensagens que o meu atendente for proferindo ali por texto, no WhatsApp, em algum chat. E ele vai analisando frase a frase se há cortesia ou não há cortesia naquela frase, por exemplo. Então, isso é um modelo de classificação, né? Ou é classificado como cortesia ou não é classificado como cortesia. Não quer dizer necessariamente que ele seria descortês, mas a identificação é se é cortês ou se não é cortês, nesse caso, né? Eu posso utilizar isso para identificação, por exemplo, de bons pagadores, posso utilizar essa mesma identificação para identificar, para classificar se é gato ou cachorro, né? Então a gente vai ter aí diversas classificações e aplicadas a diversas tecnologias. Tecnologia de imagem, tecnologia de texto, na análise de sentimentos, tecnologia também numérica, quando a gente quiser identificar, por exemplo, pelo comportamento dos dados socioeconômicos de um estudante, ou pelo comportamento do histórico de notas, se ele tende a ser aprovado em alguma coisa ou se ele tende a ser reprovado em alguma coisa. Então, tudo isso está dentro dessas problemáticas que a gente trabalha. Então, esse é o ponto final, tá? A gente ainda está na parte trabalhosa, não está na parte legal ainda não. A parte legal é a parte dos modelos, porque a gente passa mais tempo de perna para o ar do que necessariamente fazendo alguma coisa, que o modelo demora muito, geralmente, para rodar, né? A gente não roda com a quantidade de dados que a gente está se propondo a estudar aqui, tá? O meu slide hoje está um pouquinho capenga. Eu tive que fazer ele um pouco às pressas aí para a nossa reunião, porque o dia foi bastante cheio e o final de semana não ajudou. Mas eu vou dar uma passada por ele, depois a gente abre lá o nosso notebook e vai testando ali algumas coisas, principalmente a parte final, que é a parte que eu acho mais interessante, tá? O código que eu coloquei aqui no slide eu não testei, é um código de conhecimento antigo, espero que ainda esteja funcionando aqui para a gente ir analisando o que precisa ser analisado dentro da base, beleza? Simbora então. Então, a retrospectiva da nossa atividade, tá? Era para a gente pegar essas colunas aqui, que eram colunas numéricas, e tentar calcular a média, mediana, desvio padrão, valor máximo e valor mínimo, tá? Então, ficou essa atividade aí para vocês fazerem. E um desafio também para aqueles que tivessem já manjando um pouco daquilo ali, ou tinham algum tempo livre, que era pegar, na verdade, esses dados e transformar esses dados da média, mediana, né, desvio padrão, em um dicionário, onde a gente pudesse armazenar isso para cada coluna e depois plotar o gráfico com esses dados, tá?
Eu não fiz essa solução ainda, então não vou apresentar ela. Foi só para lembrar aqui que vai ficar na fila de coisas para fazer. Se alguém fez aí e quiser mostrar, pode ficar à vontade aí de compartilhar. Mas deu chabu esse final de semana. No meu cronograma, não consegui preparar isso aqui não. Mas é uma coisa até rápida, de repente, se sobrar tempo ao final, a gente pode desenrolar isso daí, tá? E uma retrospectiva também do Pandas, que foi a tecnologia que a gente viu na semana passada, né? Então, só para lembrar que o Pandas ele trabalha com 3 tipos de dados, né? O mais comum é esse data frame, que é o modelo tabular. Então, a gente tem linhas e tem colunas nele. Quando eu seleciono apenas uma coluna do meu data frame, eu tenho um modelo do Pandas Series, né? Que ele pega uma série de dados, né? Um conjunto. Então, esse Pandas mais tabular, ele vai funcionar como uma matriz, né, uma lista de lixas, onde cada coluna vai representar um conjunto de dados, e cada linha também um conjunto de dados, e eles vão se intercalando aí. E ele também tem esse series que é só a coluna. Ele também vai ter um outro conjunto de dados que é possível trabalhar no data frame, que é o formato de index, né? Então, aqui em cima eu tenho os rótulos das colunas. Cadê o meu laser aqui? Eu sei que tem laser aqui. Aqui em cima eu tenho os rótulos da coluna e aqui do lado eu vou ter os índices de cada linha. Então eu também consigo capturar apenas esses índices da linha. Tá? Isso é só a nível de conhecimento, porque pelo menos no meu dia a dia eu não costumo trabalhar muito com isso não. Do ponto de vista do Pandas, também relembrando um pouco, a gente viu várias funções lá de leitura e saber que ele tem N funções de leituras lá, que dá para a gente trazer esses dados tabulares para o formato de um data frame, realizar o processamento que a gente deseja, e a gente também pode exportar para esse data frame. Tá? Uma coisa muito legal é que a gente pode já consultar direto de uma base de dados relacional, trazer os dados, trabalhar e depois retornar esses dados para uma base relacional. Então isso é muito bacana. Além de tipos de dados clássicos aí, né, como CSV, SQL, quem trabalha mais na engenharia de dados, o Parquet também, JSON. Tá? Então é bem tranquilo isso daí, só para relembrar. E aí é esse recurso aí, pessoal, o Pandas, que a gente vai utilizar muito no dia a dia para compreender a nossa base de dados. E aí eu vou convidar vocês a dar uma olhada nessas definições aí de alguns métodos de data frame, que são métodos simples, mas que são os primeiros que a gente geralmente utiliza numa base de dados para compreender a nossa base de dados. Foi basicamente o que a gente tentou começar fazendo no encontro passado. Né? Então, por exemplo, se a gente precisar dos rótulos das colunas, df columns, eu tive muito problema com isso. Como eu já contei para vocês, eu trabalhei numa base de dados do mestrado, que eram mais de 1.000 colunas, então um treco desse também ficava inviável. Eu precisei, utilizando o df columns, trazer isso, colocar isso dentro de uma lista e salvar esse conteúdo dentro de um arquivo txt. Aí eu consegui abrir e analisar coluna a coluna. Então isso foi muito legal também de se fazer. O df head ou o df tail, né? O head para aparecer as primeiras n linhas, porque ele recebe um parâmetro ali de n linhas que a gente consegue visualizar. Ou o tail, né? Seria cabeça e cauda, para a gente visualizar também as últimas linhas, tá? Geralmente isso daí é um comando quando a gente faz alguma alteração no nosso data frame, a gente sempre joga um df.head para ver como é que aquela alteração se propagou. Um nome de coluna, uma alteração ali nos dados, a criação de uma nova coluna, então vai funcionar mais ou menos por isso aí. O info, ele é fundamental no início de qualquer análise de dados, porque ele vai imprimir um resumo do nosso data frame, de colunas de dados, tudo que tiver. O shape também é muito comum, tá? O shape a gente não vai utilizar com tanta frequência nesse começo, só se a gente realmente desconhecer da base de dados. Mas geralmente, quantidade de linhas, quantidade de colunas, é uma informação que já está posta em algum lugar, né? Quando a gente vai consultar o banco, ou quando a gente vai coletar um dado da internet, a gente já sabe mais ou menos ali qual é o tamanho desse banco. Mas em alguns processamentos ou pré-processamentos que acontecem, principalmente quando a gente utiliza outras bibliotecas de machine learning,
ele sempre dá um erro de tamanho, de forma, né, no caso. E aí é importante a gente conhecer o shape para a gente imprimir a forma desses dados e saber como que eles estão se comportando. Se estão realmente ali o tamanho correto, se a gente selecionou a quantidade de colunas corretas para isso aí. E o unique, ele vai retornar os valores únicos que tem ali presente, e o n e unique, ele vai retornar o número de elementos distintos dentro daquele eixo. Tá? Aqui a gente vai ter também mais um conjunto de métodos, tá? Que é importante. Valence count, que ele vai retornar uma série contendo as contagens das linhas que são exclusivas no data frame, né? Ou seja, se você tem uma linha que é única, ele vai trazer essa contagem para a gente. O df count vai contar as células que têm valores válidos, né? Ou seja, todas aquelas que não têm valores válidos, até escrevi errado ali. Eles contam as células que têm valores válidos, né? As que não têm, ele não conta. Tá? Então aí tem vários tipos de valores, por exemplo, quando a gente vê lá NaN, né? Not a number. Então ele não conta esse tipo de célula, só conta aquelas que têm valores que são lidos. O sum para somar e o max e o min para retornar os valores, tá? Então esse tipo de coisa aqui é legal a gente sempre dar uma olhada. Deixa eu abrir até aqui o meu Colab para a gente tentar rodar alguma dessas coisas lá para a gente, tá? Deixa eu me organizar aqui com esses milhões de telas para a gente fazer. Professor, esse prefixo df é de data frame, né? De data frame, é a variável que a gente utiliza. Bem, acho que eu trouxe aqui para a gente. Compartilhar de novo aqui agora. Beleza, tá? A gente pode até fazer um repeteco aqui do que a gente fez na aula passada, no encontro passado. Deixa eu trazer para cá, pronto. Tá? Então a gente pegou aqui, ó, a Alexandre acho que não estava, não sei se a Laila, a Taiwan, acho que a Taiwan estava, que ela falou que queria fazer trabalho com a Amanda, enfim. Tá? Mas a gente pegou aqui uma base, Alexandre, aleatória aqui da internet, tá? Lá do Kaggle mesmo, eu coloquei ela no nosso repositório lá do GitHub, que nada mais é dentro da nossa organização, tem algumas bases de dados para estudos, tá lá. Eles trazem dados atualizados de países. E aí a gente jogou aqui, ó, o head, tá? Para identificar aqui. O head por padrão, ele traz as 5 primeiras linhas, tá, pessoal? Do nosso data frame. Mas a gente consegue passar aqui um parâmetro para ele trazer um pouco mais de linhas. Então vamos aqui inicializar isso. Importar o pandas, importar a base de dados e rodar aqui o nosso df head. Deixa ele inicializar aqui a máquina virtual. E rodar aí o nosso código. Beleza. Então aqui, ó, ele já traz um pouco mais de linhas, é para isso que ele serve aqui, para que a gente consiga visualizar. Junto do head, ele também vai ter lá uma função para a gente visualizar, que é o df.tail, tá? Ele vai ter o mesmo comportamento, só que em vez de ele mostrar os dados iniciais, ele vai mostrar os dados finais. Então aqui eu tenho as 10 últimas linhas do nosso data frame, tá? Eu até procurei aqui, eu não sei se vocês encontraram, se tinha algum dado sobre região, mas acho que não. Qual que é a referência que ele adota aí para essas 10 últimas linhas? O índice mesmo. Aqui, ó, 194, 93, 92. No caso, quando foi inserido o registro, né? Isso. Na verdade, esse índice a gente pode mudar, né? A gente pode reordenar aí a coluna por algum outro valor e pedir para fazer um reset index. Então, isso é possível, caso a gente queira apresentar os dados de outra forma. Mas a lógica dele aí sempre vai ser o índice. Ele vai pegar o índice, vai ordenar os 10 primeiros e os 10 últimos registros. Beleza?
o tail, e aqui a gente pode ver também o nosso df.columns. Acho que errei no meu inglês aqui, né? Columns, acho que é assim. Uai, gente, cadê aqui o meu columns? Deixa eu ver aqui. Tá certo? É porque não tá funcionando. Em cima, professor. Logo aqui. Aí, Agora. Parênteses. Eu inverti e deixei com parênteses. Beleza. Então aqui a gente tem ó, country, densidade, abreviação, mas acho que não tem aqui um dado que desse para a gente agregar. Não tem não. Lá no do Banco Mundial, que é outra base de dados que eu gosto bastante, ela tem lá a região, né? Acho que foi até o Gerson que tocou isso no encontro passado. E daria, por exemplo, a gente agregar e contar, né? Quantos registros tem por região, quantidade de países por região. Então, são algumas análises que a gente pode fazer. Então, a verificação aqui do columns, né? O que mais que eu passei? Eu tô com minha colinha aqui para ver o que eu passei. O DF Info, acho que a gente não viu, né? Então, vamos jogar ele aqui também. Para ver o que ele retorna para a gente aí, ó. Isso aqui é uma informação bacana, né? Porque ele vai me trazer, ó, quantas entradas tem, qual é o range de index que ele me dá, tá? Eu tenho 35 colunas. Quais são as colunas? Qual é o tipo de dado? Quantos registros tem nos dados que não são nulos? Então, você vê, ó, o país eu tenho todos preenchidos, 195 registros. Beleza. Mas quando eu venho aqui para a abreviação do país, eu só tenho 188, por exemplo. Né? Então, eu começo a perceber, já aqui nesse info, que eu tenho ausência de valores aí nas minhas colunas. E aí, o que como analista, né, como cientista de dados, eu tenho que perceber? Será que o percentual de terra destinado à agricultura, ele é um dado importante para a nossa análise? Não sei, que eu não sei qual é a pergunta que a gente quer responder. Então, perceba aqui, e aí aqui a gente já está com um grupo mais maduro, né? Tem poucas pessoas aqui que estão no primeiro período. O processo da ciência de dados, ele é um processo muito próximo de uma pesquisa acadêmica. A gente tem que receber a base de dados sabendo o que a gente quer resolver, a gente tem que entender qual é o objetivo daquela pesquisa, qual é o problema que existe, tá? Qual é a minha hipótese, quando eu começo a olhar esses dados, eu vou perceber a minha hipótese. Claro que nessa base de dados aqui é claro, né? É uma coisa que a gente estuda desde o ensino fundamental do ensino médio. Países que têm uma economia mais forte, eles vão ter alguns desses dados mais fortalecidos, né? Países que são ali produtores ou que têm algum comércio de combustível, por exemplo, muito forte, provavelmente vai ter um preço de gasolina mais baixo. Isso são hipóteses, tá? Como é que a gente verifica isso? Aí é quando a gente entra no trabalho de fato, beleza? Quando a gente faz esses insights, tira essas problemáticas e entende um padrão, é aí onde a gente vai criar um modelo de machine learning, porque a gente está dizendo para eles, olha, a partir desses comportamentos de um país, é porque país não tem novo, né? Mas a partir desses comportamentos de um país, você vai ter determinado preço de gasolina. Então, se eu tenho um país de determinado jeito e eu quero que ele tenha um comportamento diferente, eu tenho que entender qual é esse padrão que o meu modelo encontrou para que eu consiga baixar o preço da gasolina ou quais são os fatores que ele encontrou que vão fazer elevar o preço do meu combustível. Então, é mais ou menos por aí que a gente vai entender. Mas aqui, por exemplo, ó, dos 195, eu tenho menos 20 registrado aqui o preço da gasolina. Será que o preço da gasolina é algo importante para aquilo que eu quero analisar? Não sei. Beleza? Então tem aí um monte de coisa, né? E aí aquelas correlações, que é aquilo que vocês estavam comentando no final do encontro passado. Poxa, será que o preço da gasolina tem correlação, por exemplo, com o tamanho da população? Tem alguma relação com o idioma oficial? Tem alguma correlação com a taxa de nascimento? Não sei, entendeu?
pode ter correlação. E correlação não tem problema nenhum, tá? Só indica que os dois dados eles estão caminhando no mesmo caminho, né? No mesmo sentido, perdão. Ou estão em sentidos opostos. Quando um aumenta, o outro diminui. Quando um diminui, o outro aumenta. É isso que quer dizer. E aí a gente vai ter processos um pouco mais robustos, que são os processos de regressão, que é quando eu vou pegar o meu dado e vou dizer, poxa, peraí, esses dados estão caminhando no mesmo sentido, mas será que um tem influência direta sobre o outro? Será que necessariamente quando tem mais calor, aumenta a quantidade de sorvete que eu vendo? Não sei, entendeu? Tem gente que gosta de tomar sorvete no frio. Será que isso é uma média que se comporta de maneira linear ou não? Ou realmente eu tenho pico quando eu tenho pico de calor? Cara, não sei. É essas hipóteses que a gente tem que tentar verificar com os dados, beleza? Então veja, é um comando bobo, mas é um comando que já traz para a gente muita informação aqui sobre a nossa base de dados, tá? Ele já vem me informando aqui, ó, o tanto de colunas que eu tenho que tratar se eu quiser trabalhar, tá? Eu estou falando aqui, nem sei se todas são numéricas, mas aquelas que são numéricas, ó, a maioria aqui está como object, eu não vou conseguir calcular isso, entendeu? Trabalhar esse dado, então preciso, talvez, tratar isso daí. É isso que dá trabalho, entendeu? Na base de dados. Estou preparando a base de dados ainda para poder tratar. Por quê? Porque o meu modelo de machine learning, ele não entende texto. Ele não entende texto. Só para ter um entendimento claro é o seguinte: se eu tenho numa coluna que a pessoa marca lá o gênero dela, né? Masculino ou feminino, beleza. Eu tenho que transformar essa coluna em duas outras colunas. Como o modelo de regressão, o modelo de classificação, ele não vai entender texto, eu tenho que criar uma coluna masculino e tenho que criar uma outra coluna feminino, onde a coluna masculino ela vai ter um valor 0 para não ser masculino e um valor 1 para ser masculino. E a feminina vai ser o inverso, né? Então, uma vez que uma pessoa marcou como masculino, vai estar 1 na coluna M e 0 na coluna F. E quando for o contrário, vai estar 0 na coluna M e 1 na coluna F. Então, eu tenho esse processo aí de criação de variáveis dummies para poder tratar, por exemplo, esse caso. Beleza? Então, é isso aí. Que essa info, que esses dados aqui, ele vai me dando logo de cara. Beleza. Outra informação aqui que eu acho que a gente pode tratar também é o df.shape. Tá? O df.shape, ele me dá a forma dos dados. Essa informação a gente já recebeu aqui na info, né? Ou seja, ele tem que ter 195 linhas de registro, exclui-se aí a linha de o título da coluna, e 35 colunas. Eu tenho exatamente isso daqui, ó, 195 entradas e 35 colunas. Essas são as primeiras verificações que eu vejo. Gente, ninguém em sã consciência deveria trabalhar com 35 atributos para caracterizar alguma coisa. É muito atributo. O número mágico, na computação, na ciência dados, a gente tem essas coisas do número mágico. Né? O número mágico são 10. Eu vou ter ali 10 características que vão influenciar a minha característica principal ali. É o meu dado de saída, beleza? Então a gente tem sempre que tentar fazer isso daí. E aí existe uma técnica que é já de machine learning que a gente vai utilizar para tentar descobrir isso daí, que é a feature selection. Tá? Então eu posso utilizar a feature selection informando que eu quero receber os 10 dados que dentro de uma análise de classificação ou de regressão mais se aproximam da explicação da minha variável alvo. E aí ele vai me retornar isso daí. Beleza, o que tem mais aqui além do shape? O unique. Eu acho que a gente não consegue fazer um DF unique, mas vamos tentar aqui. Provavelmente aqui seja interessante a gente aplicar ele dentro de uma coluna. Vou pegar uma coluna aqui.
Ixi, tem nada caracterizado aqui. Pegar. É Official Language? Língua oficial. Boa, obrigado. Por que que isso aqui? Porque aqui a gente vai ter algumas agregações, né? Eu não copiou, não. Beleza. É uma porrada, mas aqui já dá para agregar mais, tá? O que que eu estou chamando de agregar? Eu não tenho 195 idiomas, né? Então, provavelmente, alguns dos países que aí estão, os 195, eles compartilham o mesmo idioma, né? Francês é muito comum, inglês é muito comum, tá? Aqui tem um dado agora, olhando aqui, que eu achei interessante. Por quê? Porque isso daqui, provavelmente, não entra nessa contagem, né? O NAN ali também, né? E aonde? Tem um NAN ali também, ó. Depois de Samoa e antes de Sibéria. Sérvia. Aí vou ter que procurar aqui. Deixa eu ver. Não consigo riscar a tua tela, não. Aqui. Dá uma. Pronto. Identifica pela linha aí. Show, exatamente. Mas bora ver aqui como é que tá o dado aqui, ó. Ele dá 194 registros. Isso quer dizer que o quê? Que ou o NaN ou o None, ele não está entendendo ainda essa parada. Uhum. Beleza? Provavelmente é esse None. O que está me estranhando é só o seguinte, esse None está entre aspas, né? Então acho que é o NaN mesmo que está dando bronca. Por que que tem diferença, tá, pessoal? Porque aqui ele não está recebendo o dado como string. Então, provavelmente, alguém foi lá e digitou none. Aqui não. Aqui realmente o valor deve ter vindo vazio. Por isso que ele identificou ali como em branco, né? Beleza? Então, provavelmente esse valor aqui é um valor ausente que está dentro da nossa base de dados. Beleza. Agora, bora ver aí o número, né, de valores. É o NUNIC. NUNIC é feio demais, pelo amor de Deus. Temos 77 valores aí que são valores únicos. Eu não vou contar isso daqui, né? Mas se alguém quiser contar, fica à vontade, tá? Provavelmente aí é o que ele está falando para gente. Então eu tenho 77 registros que foram encontrados que são valores diferentes. Beleza? Massa demais. Outros comandos aqui, outros métodos que a gente pode utilizar, tá? Vou utilizar o mesmo aqui, que é o values count. Acho que essa série aqui não tem isso. Deixa eu ver se ele vai dentro do data frame. Que ele vai encontrar registros únicos. Ué, o que foi que eu errei aqui? Values count. Ou é value count? Deixa eu ver aqui a documentação do Pandas. Não é só count, não? Não, acho que está trocado aqui. É value counts. Aham. Aí, beleza. E aqui ele traz, na verdade, a junção do unique com o NUnique, né? Ele faz uma contagem de quantos registros tem, não é nem dos dois, né? Na verdade, é uma contagem de quantos registros tem para cada valor único aí, né? Então, eu tenho em inglês, tenho 35 registros lá de inglês, tenho francês com 25 registros e aí sucessivamente, tá? Tudo isso aqui, eu não sei se a gente consegue, mas acredito que sim, guardar no novo data frame e exportar isso daí, tá, pessoal? Então, se for uma informação, às vezes, que eu quero apenas capturar ali dentro, eu consigo fazer isso, tá?
tentar exportar isso daí para um novo data frame. Vamos tentar aqui fazer isso. Vai que dá bronca. Eu invento essas coisas de última hora. Aí tu sabe, né? Sempre dá bronca. Vamos embora aqui. E aí vamos tentar imprimir esse DF Languages. Edge. Isso aí mesmo. Eu consigo ter apenas os dados do idioma. Legal, né? Eu gosto dessas coisas. Sei que vocês devem estar um pouco com sono aí, mas trabalho é um pouco esse mesmo. PF. Vamos procurar aí um dado que dê para a gente somar. Taxa de nascimento, tá? Não faz sentido somar isso aqui, não. Mas só para a gente ter um dado que a gente pode somar. A gente vai ter aqui... Professor, o índice 4 dá para somar. Acho que é as áreas em quilômetros quadrados. Mas o que eu não queria mudar agora, não. Ele está como object, ele está como string. Ah, beleza. Tá? Aqui embaixo tem um tratamento. Eu só estou querendo realmente evitar para a gente ver isso aqui. Porque essa parte aqui é a parte mais basiquinha passando. Tem uma parada mais legal para frente aí do slide, que eu acho que vai ser mais bacana. Então, a soma aqui da taxa de nascimento. Então, a gente pode também pegar dados que a gente tenha dentro de uma coluna, se a gente quiser ter uma totalização, e somar essa totalização, verificar aqui dentro mesmo qual é o valor máximo. Então, a maior taxa de nascimento encontrada é 46,0.8. E qual é o valor mínimo? E a menor taxa de nascimento que a gente tem é 5,9. Massa demais, né? Não acho não. Mas beleza. Isso aí é importante, porque... E aí eu estou mostrando para vocês apenas o uso, né? Mas isso é importante porque às vezes a gente precisa tentar identificar esses valores, fazer um somatório em algum momento. Então, aquelas contas de calculadora que a gente sempre vai ter no meio do processo, tá? Beleza, vamos para o ponto 4 aqui, para a gente finalizar. Esse ponto 4 é o mais longo e o mais legal também. Eu acho que a gente vai poder se debruçar sobre. Tá? Deixa eu abrir aqui meu slide de novo, compartilhar essa guia, e lá vamos nós. Massa. O que a gente sabe, pessoal? No encontro, fazendo o nosso repeteco, né? Gerson ensinou a gente a criar um web scrap para a gente coletar dados. A gente consegue montar já um data frame a partir dali. No encontro depois, eu mostrei para vocês todo o processo, sinalizei que o primeiro passo era a coleta de dados, e no encontro passado a gente complementou aí, mostrando diversos sites, diversas fontes onde eu posso baixar esses dados e utilizar. E aí vai partir muito da minha criatividade, da minha sensibilidade, daquilo que eu gosto de fazer. Beleza. Revisamos o passo a passo da ciência de dados e a gente sabe que dentro dele tem um processo de mineração de dados. Ok também. E aí, no encontro passado, a gente finalizou começando a brincar um pouquinho com esse data frames. Finalizando agora o que a gente começou no encontro passado, com as medidas de tendência central, a gente começa a aprender aí a identificar um valor máximo, um valor mínimo, um somatório. Então, a gente começa a aprender mais algumas ferramentas ali do Pandas. Só que tudo isso é para chegar nesse ponto, que é um ponto onde a gente vai tentar preparar os nossos dados. A gente ainda vai se debruçar sobre essa base de dados para tentar analisá-la, beleza? E aí, o que a gente tem que se tocar dentro da preparação dos bases? Primeiro, a primeira tarefa, que é a limpeza da base de dados. Então, tem 3 coisas que eu tenho que ter cuidado na minha limpeza da base de dados. Primeiro, eu tenho que identificar quais são as colunas que são irrelevantes para o meu problema. Então, a primeira coisa que eu falei para vocês foi 35 variáveis é muita variável para a gente ter ali. Então, por exemplo, para mim, que estou tentando trabalhar pensando em um modelo de machine learning, eu não preciso saber o nome do país.
o nome do país não me interessa. Por que não me interessa? Porque que o modelo vai ter que aprender o nome do país. Isso vai ajudar em quê? Nada. Vai piorar a minha análise. Por quê? Porque vai dificultar um padrão, né? Das 195 linhas, eu já tenho uma variável que ela não é padrão. Que não tem qualquer similaridade entre elas. Eu não consigo definir um intervalo de valores, né? Como é que é o intervalo de valores entre Estados Unidos e Zâmbia? Ah, não, é porque está entre A e Z. Tá ligado? Isso não é intervalo de valor. Então, assim, esse é um dado irrelevante. E aí a gente vai pensar um pouco se a gente estiver trabalhando com dados de pessoas. Realmente, para poder eu identificar um perfil de compra, o nome do ser humano é irrelevante. Eu preciso saber o que ele compra, qual é o produto, qual é os valores que estão envolvidos ali, outros dados, mas não o nome dele. Então, colunas irrelevantes. Aí tem um código aí mostrando o que seria uma coluna irrelevante, né? Como é que eu removo? df, eu até coloquei data ali, não sei porquê, df.drop, o nome da coluna, e aí eu tenho que ter um cuidado aí, tá? Porque esse drop só vai funcionar de fato no meu data frame se eu colocar esse in place true. Tá? Isso é a confirmação que esse comando de drop ele tem que ser refletido no meu data frame. Axis 1 é só para ele entender que esse drop ele tem que ser feito na coluna, tá? Se for 0, é na linha. Manda aí, Alexandre. Professor, minha dúvida é a seguinte, com relação a você ocultar, no caso, aí não é ocultar, é excluir, né? Exatamente. Da tabela. É um tratamento que você vai excluir aquele dado. No caso, seria como se fossem os dados sensíveis, né? Tendo em vista que você, numa suposição que você está prestando serviço para a empresa. Aí você poderia excluir esses dados sensíveis que envolvem valores e salário funcionário, por exemplo. Isso. Então, a reunião, aí você podia excluir isso aí, né? Exatamente. Essa é uma... Se a gente estiver pensando ainda na fase de coleta, porque essas fases elas são meias recorrentes assim no processo, né? Então, por exemplo, você coletou o dado, recebeu lá uma planilha. A primeira coisa que você identificou cara, aqui tem um monte de CPF, de nome de pessoa, sabe, endereço, cara, isso aqui não me interessa, tá ligado? Eu preciso deletar isso aqui. Então, realmente, isso daí já começa como uma primeira parte das colunas irrelevantes. Nesse ponto aí, ele está bem genérico, né? Então, a gente pode pensar aí, como você falou, de dados que identifiquem o indivíduo, a gente pode pensar de dados realmente que não tenham relevância. Nessa nossa base de dados, o que não tem relevância? É a sigla do país, o nome do país, entendeu? São coisas que para a gente não tem relevância. Se a gente não estiver trabalhando com nascimento, com mortalidade, dados de saúde de maneira geral, a taxa de nascimento para a gente talvez também não tenha interesse, entendeu? Então, são tantos dados sensíveis, como também dados que, para minha hipótese, para resolver o problema que eu quero, sejam relevantes. Então, é isso aí que vai entrar nessa conta. Valores vazios, tá? Então, preciso, nesse caso aí, remover a linha. Existem 2 tratamentos que a gente dá para valores vazios. Isso aqui é importante a gente comentar, tá? O primeiro, eu acho que eu já adiantei no encontro passado, é a remoção da linha. Eu não tenho como trabalhar o dado muito específico lá da Ucrânia, entendeu? Por meio da média, porque a média de todos os países do globo não representa o dado da Ucrânia, ou a própria mediana. A mediana dos dados globais não representa o valor da Ucrânia. Valor de quê, Messias? Da taxa de nascimento, do PIB, da área rural. Não representa. Então, eu não tenho como preencher esse valor ali, mesmo que se utilize uma medida estatística. Mas, diferente disso, eu peguei aí uma listagem de todos os alunos de segundo semestre que estão dentro do Uniesp. Todos, tá ligado? E aí tem uns 3 camaradas lá que vieram sem nota, sem a primeira nota do P1. O que eu posso fazer? Eu digo, como é nota, tá todo mundo na mesma instituição, ou seja, a gente deve ter ali um perfil socioeconômico mais parecido, a gente deve ter um perfil de moradia parecido, a gente deve ter algumas coisas parecidas. Eu posso identificar se a minha média e a minha mediana são valores próximos.
Se forem próximos, como a gente entendeu no encontro passado, eu utilizo a média. Se não forem próximos, eu utilizo a mediana para preencher aquele valor. No meio daquele mundaréu de dados, isso não deve me dar uma discrepância muito grande. Beleza? Mas imagina aí, a Ucrânia pequenininha do jeito que ela pega uns PIB estourados, feito China, Estados Unidos aí, a gente faz uma mediana, de repente o PIB da Ucrânia é maior do que o da Inglaterra. E dá uma doideira, né? Vai ficar estranho. Então, na média, na mediana, pode ser complicado, dependendo do problema que eu vou. Então, eu tenho a opção tanto de preencher esses valores com a média, com a mediana, aquele que for mais fidedigno, ou se eu tiver problema com aquilo dali, eu removo a linha. Tá, professor. E qual que seria o meu ponto ali de corte, né? Quando que eu decido manter ou tirar? Quando os demais atributos tiverem uma importância tamanha que compense eu colocar a média nesse aí. Quando aquela linha em si ela não tiver relevância, deleta. Não vai fazer falta no modelo, não. Beleza? E o último ponto também é uma remoção de linha, por isso que eu não repeti o código, que seria dados incorretos, né? Então eu tenho na minha base de dados notas de aluno e de repente tem um aluno que tirou 13. Peraí, nota de 0 a 10, como é que esse cara tirou 13? E eu não sei qual é a nota dele, eu não sei se a pessoa foi digitar 3 e botou 1 em 3, se ela foi digitar 10 e de repente digitou errado no teclado numérico, enfim, não sei o que foi que aconteceu. E aí, como eu não sei, é melhor que eu remova aquela linha ali para ela não poluir os meus dados e não me dar um direcionamento diferente daquele que eu imagino, tá? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que os dados quase sempre precisam de tratamento para serem trabalhados, que a gente vem vendo até agora. E como que a gente vai minimizar isso durante as extrações de dados, né? Eu tenho que definir variáveis que tenham significância para o meu problema. Então, se você, dentro do processo, estiver participando da parte de extração, estiver discutindo com os engenheiros de dados, com o pessoal de desenvolvimento web, com a galera que faz automação para coleta de dados, se tiver essa oportunidade de analisar os dados que estão disponíveis, porque em modelos um pouco mais bacanas de se trabalhar, o que a gente tem é um data lake ali, né? Organizado, a engenharia de dados vai ter um esquema assim. Só que ali é um mundaréu de dados, véio. Então, se a gente tiver a opção de olhar para aquilo e dizer, não, me traz aqui esses atributos, isso é mais interessante. Eu já defino quais são as variáveis que vão me dar significância para o problema, tá? Depois é o tratamento de outliers. Eu tenho que identificar quais são esses valores naquele conjunto de dados que estão fora do comportamento médio da minha análise. Isso é importantíssimo. Sabe assim, eu nem posso ter valores muito acima, ou seja, acima do máximo ali dentro do meu box plot, nem abaixo do mínimo. Porque isso pode tirar ou enviesar a minha análise, prejudicar o meu modelo de machine learning. Beleza. E eu também tenho que identificar os valores nulos, né? Então, são os 3 cuidados que a gente tem que ter ao receber uma nova base de dados. Tá? Primeiro problema, como é que eu defino variáveis que são significativas? Tá? É fácil. Tá? Se a gente estiver pensando, por exemplo, no exemplo aí que Gerson deu hoje lá, estamos pesquisando um engenheiro de dados sênior para trabalhar aqui. Quais são as características que um headhunter tem que identificar num profissional sênior de engenharia de dados? Com certeza ele vai ter lá uma listinha de habilidades e de comportamentos que ele espera que um profissional sênior tenha. Beleza? Isso são as características, são as variáveis significativas para esse problema de contratação de um engenheiro sênior. Algo mais prático. Quais as características que vão influenciar na alta de preço da carne bovina no Brasil? Deve ter alguma coisa aí relacionada com clima, com região, com alguma coisa do tipo. Com o próprio mercado interno, mercado externo, várias, sei lá o que, tá? A gente vai ter aqui algumas coisas que estão muito na cara, né? Algumas características que estão muito ditas aí pelo jornalismo, pela própria economia especializada, mas talvez também tenha alguma característica ali
que a gente não conseguiu identificar e só uma análise de dados mais completa, né, com dados extensos, vai conseguir identificar isso. Mas aí a gente tem que ter ali, mais ou menos, quais são as características que vão influenciar na produção bovina de qualidade, entendeu? Para poder identificar isso. Então é dessa maneira. Alexandre lá, que é engenheiro civil, com certeza ele tem lá, na gestão de projetos, características que são importantes para poder manter o projeto lucrativo, entendeu? Entregar no prazo, dentro do escopo, dentro do custo, entendeu? Então, tem alguns comportamentos. É assim que a gente define as características significativas. Existe nesse processo um entendimento que as pessoas costumam romantizar, chamando de feeling, né? Um entendimento nesse processo sobre o negócio e sobre as características do negócio. Mas quando a gente recebe também uma base de dados com muitas características e a gente não quer apontar, a gente pode fazer uma limpeza inicial daquelas que realmente, aquelas variáveis que realmente não têm influência, e em seguida a gente pode rodar lá um feature select, como eu falei para vocês, a gente vai fazer isso mais para frente, para identificar automaticamente ali quais têm mais relevâncias através da utilização do KNN, beleza? Pessoal, deixa eu mandar só uma mensagem aqui no WhatsApp, que daqui a pouquinho vai começar uma call ali. E eu falo com o pessoal. Erraram a hora da reunião lá. Tá bonito. Entraram todo mundo às 8 e me remarcaram para amanhã ainda por cima. Olha só. Valeu. Vamos embora. Então é bom que a gente ganhe mais tempo aqui. Então, massa. Então, nesse processo aí, o próximo ponto era o tratamento dos outliers ali, né? Valores nulos a gente já viu como é que trata aí nos slides anteriores, tá? Para detecção de outliers, pessoal, a gente tem 4 formas, tá? Todas indicativas. E aí a gente pode utilizando uma, utilizando a outra, até a gente dizer, poxa, tá com muito indício, provavelmente tem. Primeira coisa, comparação da média e da mediana. Quando a gente tirou a média e a mediana da densidade lá no encontro passado, a gente viu que existia uma discrepância entre as duas. Então, isso é um indicativo que existem valores discrepantes. Volto a comentar. Na nossa base de dados, isso vai ser comum. Eu estou falando de países no mundo onde a gente tem países muito ricos e países muito pobres. Então, é comum que tenha isso, principalmente quando eu estiver falando de tamanho, de valor monetário, desse tipo de coisa. Mas é um indicativo. Segundo indicativo, a observação dos valores de acordo com o desvio padrão. Então, se o meu desvio padrão ele é muito alto, o que ele indica? Que na reta, ou seja, na linha que ele se identificou, que é uma linha dada pela média, os pontos dele estão se afastando dessa média. Então, isso também é indicativo de valores fora do padrão. Beleza. E aí vem os 2 pontos, que é um pouquinho mais diferentes, que é o que deixa a ciência de dados legais, né? Porque para ficar calculando média, mediano, desvio padrão, a gente faz na calculadora. Mas aí vem o danado do Z-score. E aí é o que eu acho legal da coisa, tá? Começa a ficar interessante. O Z-score é uma medida que ele vai identificar, com base na média e no desvio padrão, o quanto aquele valor se afasta da centralidade dos dados. Então, essa faixazinha que tem amarela aqui, ó, é justamente a faixa onde ele está ali na centralidade dos dados. Aquilo que vai se afastando dessa centralidade dos dados para um lado ou para o outro é o que vai se tornando outliers. Beleza? E como é que eu identifico esse valor? Se ele vai ser um outliers ou não? Através dessa fórmula. Então, o meu Z-score, ele nada mais é do que o valor que eu estou testando, menos a média do conjunto daqueles valores, se for no caso aí a coluna, dividido pelo desvio padrão daquela mesma coluna.
E isso daí ele vai me dar esse númerozinho que ele vai me identificar o quanto ele está afastado da centralidade dos dados e, portanto, se ele é ou não um outlier. Em pandas, como é que ficaria isso? Olha que coisa linda. Eu posso criar aqui, não era nem para ser coluna aqui. Deixa eu até ajeitar isso. Nova coluna. E aí eu vou fazer dessa maneira, pronto. Então eu crio aqui uma nova coluna, que pode ser inclusive a coluna Z-score, acho que assim fica legal. Pronto. A minha coluna do Z-score, que ela vai receber o valor da minha coluna menos a média da minha coluna, que eu estou tratando, né? Dividido pelo desvio padrão daquela coluna. Acabou. Com essa continha aqui, é para ele criar uma coluna nova do meu Z-score. Se isso vai dar certo, não sei. Vamos tentar fazer isso aqui. Estou recebendo mensagens aqui aleatórias da minha esposa, do meu pequeno. Beleza. Deixa eu pegar aqui a nossa base de dados. Vou rodar aqui o resto das coisas aqui que a gente fez. E vamos analisar aqui. Criar aqui para baixo uma conta de código. Como que a gente faria isso aqui? Cadê o nome da minha coluna? Aqui. Eu posso pegar esse mesmo data frame e quando eu faço isso aqui, eu estou criando uma nova coluna, né? Z-score da densidade. Para não ficar tão grande, vou colocar aqui dpk m2. Essa nova coluna, ela vai receber o quê? O meu data frame, tá? Daquela coluna específica que eu estou trabalhando e vai ser subtraído. Faltou um ponto aí, não, professor? Não, isso é uma outra forma de acessar a coluna. Eu estou beleza. querendo testar aqui ao vivo para ver se funciona. Menos o dado daquela coluna a média daquela coluna, né, que aí vai ser um valor único. E tudo isso aqui, ele tem que dividir pelo desvio padrão daquela coluna. Vai dar certo? Vamos descobrir agora. Opa, alguma coisa ele fez. Vamos rodar aqui um df.head. Vamos olhar aqui para o final. E cadê minha coluna nova? Vou imprimir logo ela, né? Ver se vai. Opa, tá aqui meus dados. E aí, nos meus dados, para o primeiro registro, eu vou querer pegar isso aqui. E o primeiro lá é o que? Country. Beleza. E ainda posso pegar e colocar isso aqui. Já explico aqui, pessoal. Prontinho.
Beleza, tá? Então, o que a gente fez aqui? Essa parte aqui é o que está no slide, tá? A linha 3. Então, eu estou criando uma nova coluna no meu data frame. Como é que eu faço isso? Eu chamo o meu data frame e também aqui o nome da minha coluna, da nova coluna, no caso, né? E dentro dela, eu estou guardando aqui por meio do igual toda essa continha aqui. O que é essa continha? É aquela fórmula que a gente viu lá. É o z-score, que vai ser igual ao o valor específico daquela linha, menos a média daquela coluna, dividido pelo desvio padrão daquela coluna. Só que eu não preciso fazer isso dentro de uma estrutura de repetição, de um while, de um for, para ele percorrer linha a linha. Se eu simplesmente passar o nome da coluna, ele já sabe que é para calcular para todo mundo. Então ele já calcula e já cria a nova coluna bonitinho. Beleza? Então, toda essa fórmula aqui, ela vai ser calculada para toda a coluna. Então, beleza. E aí, aqui embaixo, eu queria imprimir colunas selecionadas. Um subselect, então é subselect, é uma seleção de um subdata frame que eu queria ali. Então, eu chamei o meu data frame e dentro dele, ó, dentro daquela caixinha, eu passei uma lista de colunas. Quais são as colunas que você quer imprimir? Eu quero imprimir essa lista de colunas. A coluna Country, a coluna Density PKM2 e a coluna que eu criei, que é a Z-Score DPKM2. Beleza? Que é essa coluna aqui em cima. Aí ele me deu, para o Afeganistão, a densidade por quilômetro quadrado é de 60. E esse valor, ele está em menos 0,1 dentro daquele intervalo lá que a gente viu no gráfico. Então, ele está ainda com um valor, vamos ver aqui, aceitável, né? Menos 0,1 aí. Ele está dentro daquele valor ali, not usual, tá? E aí aqui eu posso ainda tentar identificar qual é o max valor ou o min valor. Só não complicar a coisa, né? Tô vendo pela cara de vocês aí. As mãos no queixo. No caso do Z-Score, ele está dizendo a fidedignidade do dado com relação Não, é aos se outros? ele tá por uma característica normal dentro da distribuição ou se ele está se tornando aí um outlier. Então, mas assim, nesse caso aí, quanto mais próximo de Aqui, 1, ó. melhor? Quanto mais próximo de zero. Mais próximo de 0? Vamos aqui, ó, compartilhar este guia. Ele tem que se aproximar aqui, ó, dentro desse intervalo amarelo. Ó. O Z aqui é 0, tá vendo? Quanto mais ele se afasta, ele vai chegando mais próximo aqui ou maior que 3, ele vai se tornando um outlier. Doideira, né? Mas é isso aí que a gente faz. E se eu quisesse tirar esses dados? Drop. Por exemplo, drop. Task com drop para cima. Mas eu preciso passar um lambda lá para encontrar, quem for maior ou menor que 1. Você consegue fazer um comparativo ali mesmo na coluna, né? Se eu quiser, deixa eu ver aqui se eu manjo fazer isso aqui. Isso aqui, ó. Eu quero do meu data frame os valores daquela coluna que sejam maior que 10. Vou ver se isso aqui rola. Então, o único valor dessa coluna que é maior do que 10 é o resultado aqui de Mônaco. Então, provavelmente, o P, o Z-score dele é aquele que deu 13, aqui, ó. 13,10. Então, um negócio totalmente fora da curva. E aí, normal, né? Mônaco é um negocinho pequenininho. Se eu quiser aqui, maior que 5, vamos ver se aparece mais. Então, eu consigo comparar dessa maneira. O que ele faz? Do data frame, ele está fazendo um filtro, né? Dentro daquela coluna, traga todos os dados que dessa coluna for maior que 5. E aí, Boa. beleza. Fechou?
Bom. Bora aqui pro restinho. Beleza. Então aqui é o código que a gente fez lá. Professor, então, no caso, aquilo ali vai ser se ela atende aos padrões mínimos de uma pesquisa, não é isso? Não, não é se ela atende o padrão, mas entenda o seguinte. Imagine não, realmente existe, né? Cidade do interior muito pequena, onde você tem uma pessoa que ela tem uma renda muito alta. Você concorda que se eu quiser analisar a qualidade média de vida das pessoas, isso vai ter um impacto? O cara tem lá uma renda, sei lá, de milhões, tá? 5 milhões por mês o cara recebe. E todo mundo na cidade recebe, sei lá, R$ 500 de Bolsa Família. Vai afetar no valor global. Exatamente. Então, qual é o interessante? O interessante é que eu remova esse cara, né, da minha análise para que eu tenha uma análise mais fidedigna ali da população, beleza? Da cidade. Então, seria mais ou menos isso a ideia do outlier. Quando eu identifico assim, é porque, por exemplo, Mônaco. Mônaco é um principado, se eu não estou enganado, com baixa densidade territorial, mas tem uma riqueza muito grande, tá? É interessante, professor, que eu acho interessante, porque eu também faço avaliação de imóveis, sabe? Aí Uhum. tem dois métodos, de, o método mercadológico, que nesse método a gente também faz isso. A gente pega uma base média de preço com imóveis que tem aquele padrão e a gente faz esse tratamento de dados excluindo 20% a mais de valor e 20% a menos. O que está fora desse intervalo a gente desconsidera para fazer essa avaliação. Isso aí. Essa é a ideia. Manda aí, Roberto. O que colabora para Mônaco ter essa discrepância é a isenção de imposto de renda. Você pode abrir uma conta lá, jogar todo o seu rendimento para lá, que você é tributado zero. Por isso que todos os pilotos de Fórmula 1, tudo a residência deles é em Mônaco. Galvão Bueno, a residência de Galvão Bueno é Mônaco, entendeu? Porque todo o seu rendimento fica isento de imposto. Então, por isso que tem essa discrepância, ou seja, os milionários que têm oportunidade, que querem fugir do imposto, abrem uma conta lá e fixam a residência domiciliar lá, aí fica isento de imposto. Entendi. Massa. Legal, não sabia disso aí não. Show de bola. Então, beleza. Próximo passo aqui, pessoal, para a gente tentar identificar o outlier também, né? Então, a gente já identificou ali o valor já está estranho. Talvez, e é a maneira mais comum que a gente utiliza, que é a detecção de outliers por meio do gráfico boxplot, tá? Ele também é bem simples da gente utilizar, só que ele exige a importação de 2 bibliotecas. O Matplotlib, eu acho que a gente já importou ele, porque o próprio Pandas utiliza ele por baixo, né? Boa parte das bibliotecas de visualização, elas utilizam o Matplotlib por baixo. E o Seaborn ele vai utilizar também. E aí, para poder a gente plotar o boxplot, basicamente a gente pega uma instância lá do nosso Seaborn, chama a função que plota o boxplot e passa lá no parâmetro data qual é a coluna que a gente quer. Então vamos tentar jogar isso aqui lá e ver o que acontece para a gente aqui. Import Seaborn, SNS. Agora eu vou pegar do Matplotlib lá, não vou arriscar digitar isso aqui não. PyPlot. Beleza. Deixa ele importar, importou tudo, e agora a gente vai usar esse treco, né? Ponto, boxplot. E no nosso parâmetro aqui, data, a gente vai passar justamente o nosso df. Ponto. Cadê o nome lá da nossa coluna? Aí aqui a gente pega a coluna de valores mesmo, tá? Não é a do Z-Score que a gente criou, não.
O Z-score é mais uma verificação que a gente utiliza aqui. Para ver o que ele vai rolar para a gente. Opa, olha que legal. Aqui eu vou tomar a liberdade de fazer o seguinte, ó. O gráfico de boxplot era para ter algo parecido com isso aqui, ó. Só que essas bolinhas superiores e essas bolinhas inferiores são valores discrepantes, que estão acima do limite superior indicado aqui no box e abaixo desse limite inferior. Esse limite superior e inferior é, de fato, o limite dos dados, tá? Só que existe um cálculo na plotagem do boxplot que ele pega aqui a distância do primeiro quartil, se não estou enganado, para o limite inferior, vezes 1,5, aí ele define até onde esse outlier está, né? Para poder definir. A mesma coisa, acho que é do terceiro quartil para o limite superior, para definir aqui esses valores discrepantes. Por isso que a bolinha ela sai do limite inferior e do limite inferior, do limite superior e inferior. E aí, quando a gente vem aqui para o gráfico que a gente plotou, olha que doideira. Tudo isso daqui, ó, são pontos que estão como valores outliers dentro desse processo. Beleza? Aí, o que eu trouxe aqui para a gente, que eu acho que é legal, tá? Sonho fazer uma pós. Para mim é essencial estar aprendendo o tempo todo e a pós da eu interpreto ele, mas eu ainda tenho dificuldade de passar ele como Nas mais diversas áreas do conhecimento, medidas de posição e variação relativa são utilizadas com frequência na análise exploratória. Média, desvio padrão, mínimo e máximo, e primeiro, segundo e terceiro quartil são as medidas descritivas mais comuns. E elas também podem ser apresentadas em gráficos, como é o caso do boxplot. Mas, para entender o boxplot, precisamos primeiro saber o que são percentil e quartil. O percentil é uma medida de posição. Imagine uma amostra ordenada em ordem crescente e dividida em 100 partes. O percentil indica o valor do qual determinado percentual de elementos da amostra são menores ou iguais a ele. Para exemplificar, vamos usar a idade de 12 indivíduos e colocar em ordem crescente. Bom, queremos saber então qual o valor tal que 25% dos dados são menores ou iguais a ele. Para isso, precisamos primeiro encontrar em qual posição está esse valor. Chegamos a essa posição multiplicando o percentil que queremos pelo tamanho da amostra e dividindo por 100. Realizando esse cálculo, chegamos na posição 3 e nela temos a idade de 21 anos. Sendo assim, o percentil 25 dessa amostra é 21 anos. Isso significa que pelo menos 25% dos indivíduos dessa amostra têm no máximo 21 anos. Os quartis nada mais são do que os percentis 25, 50 e 75, representando respectivamente o primeiro, segundo e terceiro quartil. Veja que o segundo quartil equivale ao percentil 50, valor em que pelo menos 50% da amostra está acima dele e pelo menos 50% está abaixo. E não é isso a definição de mediana? Sim. Então, o percentil 50, ou segundo quartil, equivalem à mediana. Agora que já sabemos o que são percentis, quartis e mediana, vamos ao ponto de interesse do vídeo. O boxplot, ou diagrama de caixa, é uma ferramenta gráfica que permite visualizar a distribuição e os valores discrepantes. Com ele, conseguimos desenvolver uma perspectiva sobre o caráter dos dados e comparar diferentes amostras. Isso só é possível porque o diagrama é formado por estatísticas descritivas, como mínimo, máximo, primeiro quartil, segundo quartil ou mediana e o terceiro quartil. Se pegarmos os dados da tabela de idade que já mostramos anteriormente, teríamos o seguinte gráfico. Observando a figura do boxplot, notamos que o local onde a haste vertical começa indica o mínimo e onde a haste termina indica o máximo, caso não haja um outlier. O retângulo no meio dessa haste possui 3 linhas horizontais. A linha de baixo, que é o próprio contorno inferior do retângulo, indica o primeiro quartil. A de cima, que é o contorno superior do retângulo, indica o terceiro quartil. E a linha do meio indica o segundo quartil ou mediana. Os asteriscos ou pontos que podem aparecer no boxplot indicam que aquelas observações são atípicas, valores discrepantes extremos ou outliers.
boxplot nos fornece uma análise visual da posição, dispersão, simetria, caudas e valores discrepantes do conjunto de dados. Vamos explicar cada uma delas. Para ver a posição dos dados, observa-se a linha central do retângulo, que é a mediana, ou o segundo quartil. Já a dispersão dos dados pode ser representada pelo intervalo interquartílico, que é a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil, o tamanho da caixa, ou ainda pela amplitude, que é calculada da seguinte maneira: valor máximo menos valor mínimo. Também podemos avaliar se um conjunto de dados tem uma distribuição simétrica, observando se a linha da mediana está no centro do retângulo. Quando a linha da mediana está próxima ao primeiro quartil, os dados são assimétricos positivos, e quando a posição da linha da mediana é próxima ao terceiro quartil, os dados são assimétricos negativos. As linhas que vão do retângulo até o valor máximo fornecem um comprimento das caudas da distribuição. E os outliers indicam possíveis valores discrepantes, ou seja, aqueles que aparecem abaixo ou acima do limite de detecção. Uma das formas de se calcular o limite de detecção de outliers utiliza o intervalo interquartílico, dado pela distância entre o primeiro e o terceiro quartil. Sendo assim, os limites inferior e superior de detecção de outliers são dados por: o limite inferior é igual ao primeiro quartil menos 1/2 a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil. O limite superior é igual ao terceiro quartil mais 1/2 a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil. Já entendemos todas as partes do boxplot, então vamos olhar para este exemplo prático. Neste exemplo, vamos apresentar o boxplot comparativo. No artigo do nosso blog, onde ensinamos como construir um boxplot utilizando o R, utilizamos o banco de dados CATS, do pacote MES. Esse banco de dados contém dados de gatos adultos pesando mais de 2 kg. Utilizamos as variáveis peso corporal, BWT, e sexo, SEX, para construir o boxplot comparativo. Com o boxplot comparativo, podemos concluir, por exemplo, que o peso corporal dos gatos do sexo masculino apresenta maior variabilidade que o peso corporal dos gatos do sexo feminino. Gostou do nosso vídeo sobre o boxplot? Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo e siga o canal do... Eu queria aprender a fazer vídeo assim, eu acho muito arretado. Mas deve dar um trabalho da bexiga. E aí é isso, pessoal. Acho que aqui foi o último tópico que eu trabalhei aqui do nosso conteúdo, tá? Qual era o objetivo, né, que a gente falou da última aula? Era a gente começar a conseguir agora analisar as nossas colunas, tentando entender ali o que eram valores discrepantes, o que não eram valores discrepantes, e entender se esses valores deveriam sair ou não da nossa distribuição, né? Então, o que a gente precisa fazer, né? O que seria a tarefa nessa fase do processo da ciência de dados? É rodar, de fato, o boxplot para cada uma das colunas. Claro que nesse momento a gente já deveria ter a nossa hipótese, a gente já deveria entender qual é o problema, para a gente já ter removido algumas colunas, tá? Mas uma vez que a gente não fez, a gente vai pegar todas as colunas numéricas e rodar o boxplot para identificar se tem valores discrepantes ou não. Depois desse processo, é tentar remover essas linhas, tentar identificar essas linhas e remover essas linhas, para que a gente consiga, de fato, ter uma distribuição mais plausível ali no meio, né, de dados. Beleza? Então, voltando aqui, o que seria a nossa atividade, né? Analisar as colunas com gráfico boxplot e, por fim, remover todas as linhas que tivesse outlier. Aí a gente vai conseguir ter a distribuição ali mais certinha, tá? E aí eu vou ficar devendo para vocês aí a solução dessas duas resoluções juntas, já para postar lá no nosso repositório. Beleza? Vamos tratar de algumas temáticas aí, mas antes disso, dúvidas aí, pessoal? Quer alguém perguntar alguma coisa ou quer contribuir com alguma coisa? Eu queria fazer um gráfico bonitinho daquele com essa base. De qual? Minha contribuição. Diária? Não, daquela do boxplot? É. Então, a gente não tem como fazer isso
se não encontrar uma coluna simétrica. A gente teria que encontrar uma coluna mais adequada para isso aí. Entendi. Será que da taxa de nascimento ele consegue entregar? É que eu coloquei aqui, ó, birth rate. Eu acho que a mais assim é de população urban population aí, é a taxa de população urbana com a de ativos, porcentagem de ativos. Foi que eu achei mais assim teórica correlação, né? Entendi. Peraí que eu rodo ela também. Eu fiz aqui ela sozinha, né? Só que fica bem coisadinha. Ó, esse aqui ela tá legal, ela não tem valores discrepantes. E a outra é a Urban Population. Cadê os nomes aqui das colunas? É urban com maiúsculo e underline population. Legal demais. Aqui. É porque tem que fazer a conversão, né? Ela tá como... Pra float, tá como stringer. Depois eu faço isso então. Beleza. Mas aqui, ó, do birth rate já tá bem legal, tá? O que a gente identifica aqui, ó, num gráfico desse, tá, pessoal? Tipo, eu não tenho valores outliers, não tem bolinhas aqui acima ou abaixo, como a gente tem aqui, ó, sinalizado, tá? Esse losângulozinho aqui é um outlier. E aqui os meus dados estão tão achatados, né? Ou seja, eu tenho tantos países aqui com menos densidade populacional que ele ficou super achatado. Aqui não, né? Aqui eu já tenho meu conjunto de dados de maneira bem bacana, tá? Só que esse conjunto de dados aqui, ele é um pouco diferente no sentido que a distribuição dos dados. O que é a distribuição dos dados? Vamos pensar numa população de dados, tá? Proporcional. Então, se eu tiver 100 pontos ali, 100 dados, né? Na minha série, e eu tiver 10 categorias, se cada categoria tiver 10 indivíduos, né, 10 registros, eu tenho um proporcional ali. Então, esse box plot ficaria bem simétrico, né? Tipo, essa linha aqui, que é a linha da mediana dos dados, ela estaria mais ao centro. Essa caixa inteira azul, ela estaria também mais ao centro, entendeu? Ela estaria se comportando bem simétrico. Isso é muito difícil a gente encontrar, tá? Eu nunca vi, na verdade, para ser bem sincero. Só quando alguém desenha, mas quando é plotado pelos gráficos é muito difícil. O que ele está falando aqui para dentro desse gráfico é o seguinte, que até aqui, ou seja, 50% dos dados tem uma taxa de crescimento menor, né? Mais baixa. Mas a gente também tem mais 50% dos dados que tem uma taxa de nascimento, né? Que tem valores muito diferentes, entendeu? Então aqui é o valor médio, mas 50% dos dados chega até aqui o limite superior, né? Então ele tem uma taxa bem variável aqui. Ou seja, digamos que isso aqui seja 0,5, perdão, 0,3, aqui pode ter 0,4, 0,5, 0,6, 10, 1, tá ligado? Pode ter diversas taxas aí. Enquanto aqui para baixo teria somente 0,2, 0,1, entendeu? Então eu tenho menos variabilidade dos meus dados. Beleza? Nessa parte de baixo do que nessa parte superior. E aí é isso que eu tenho que identificar. Nesse momento, a única coisa que a gente quer identificar como é o outlier é se eu tenho valores abaixo do meu limite inferior e acima do meu limite superior, tá? Como eu não estou vendo aqui, a priori, por essa coluna, eu não preciso aplicar nenhum tratamento. Beleza? Acho que é isso aqui. Massa? Fala em massa. Massa. Fala aí, sim. Massa. Beleza. Laila e Taiwane, alguma dúvida? Vocês eu vejo menos. Na verdade, eu nem vejo, né? A gente só fala online. Tá tranquilo? Mais ou menos. Massa. Vá perguntando, tá? Se tiver dúvida.
Eu sei que você está aí ainda no outro curso terminando, mas à medida que tiver um pouquinho de tempo, dê uma olhada e vá perguntando para a gente ir afunilando isso daqui. Acho que é legal. O bom é que eu comecei a estagiar na área de análise de dados. Tô mais perdida que segue em tiroteio. Oxi, é bom assim? É só tudo, rapaz. Pior que é, viu? O que eu acho que é legal? Pegar, no próximo encontro, pegar uma base conhecida, que eu tenha um pouco mais de conhecimento sobre ela, para a gente tentar fazer esse processo todo aqui. Aqui a gente está fazendo só para exercitar as funções e tudo mais. Mas talvez a gente pegar uma base mais conhecida, que a gente sabe que vai ter outlier, remover e tal, fazer isso pode ser um negócio legal para a gente fechar aí essa primeira parte. Mas eu vou deixar primeiro mostrar todo o conteúdo que a gente tem aí nesse processo inicial de preparação e limpeza dos dados, e aí lá para o finalzinho a gente faz o tratamento completo de uma base. Beleza? Galera, fechando aqui essa parte, a gente tem alguns pontos aí que a gente precisa definir, e eu vou deixar aqui gravado também, caso a gente... caso alguém vai escutar depois para a gente falar, tá? Hoje é nosso último encontro de férias, esses encontros que estão sendo maravilhosos aí à noite, eu pelo menos tenho gostado pra caramba. Temos sido poucos, mas assíduos, e eu acho que em termos de conteúdo a gente tem construído um pouco mais do que nossas reuniões de 1 hora. E aí eu queria ver com vocês se vocês têm alguma proposta de organização. Eu e Carol, a gente sempre tenta evitar muito ao sábado, é o momento que a gente realmente tenta estar com a família. E a gente, eu falo todos nós, né? E sempre vai surgir um aniversário, vai surgir uma saída com os amigos, alguma coisa que vai descompor o grupo. Mas eu também entendo que é o melhor momento assim para a gente ter um tempo maior para conseguir demonstrar coisas, tá? Então essa é uma das coisas que a gente tem que discutir. Outra coisa é o seguinte, a gente precisa finalizar a montagem dos grupos de pesquisa, tá? Então a ideia é que em 15 dias, que é quando começam as aulas, esses grupos já estejam montados para que a gente consiga construir alguma coisa. E aí eu dei liberdade para vocês construírem. Na última reunião, acho que Simário e Gerson já estavam se conversando para montar alguma coisa. Provavelmente daí deve sair alguma coisa, porque eles estudam juntos, tá? Então vão ter tempo de diálogo. Mas os demais aí é importante fazer, tá? E aí eu estou sempre tranquilizando no sentido do seguinte, ano passado, Cléo, Alexandre e Roberto, que já estão há um pouco mais de tempo no grupo, eles fizeram o primeiro trabalho, só que não tinha nada de IA envolvido, tá? Foi um trabalho mais de análise de dados ali, mas já utilizando essa primeira parte aí de preparação dos dados, de olhar, de tirar uma correlação, entendeu? Então, assim, não precisa fazer um trabalho que no final vai sair um modelo de IA, né? Se você já conseguir exercitar isso, para a gente escrever ali um resumo, entendeu? Publicar, já é uma parte bacana do ponto de vista do desenvolvimento e do aproveitamento de vocês, tá? Então, eu vou deixar sinalizado isso aqui novamente para a gente conversar. O que eu tinha pensado era da gente ter pelo menos uma reunião no mês que a gente conseguisse fazer elas aos finais de semana, aos sábados, num feriado, enfim, não sei o que vocês preferem. Ou se a gente faz essas reuniões mesmo, semanais, mais curtas, para a gente ver como é que está o andamento dos projetos, dar pitaco no projeto do outro, e eu posso gravar também esses vídeos aqui, e aí quem quiser estar ao vivo também na hora da gravação, a gente grava juntos aqui, para divulgar aí como parte do aprendizado, da construção de conteúdo de vocês. E aí vocês podem opinar também, inclusive Carol e o seu fisioterapeuta também podem opinar. Eu acho que o sábado seria algo interessante, né? Eu já tinha falado para o Messias. Só que a gente tem que ver a disponibilidade da maioria, né? E dias de semana é aquela coisa, a gente tem que definir um dia. Messias, alguns dias mesmo na Uniesp não tá batendo comigo, Messias. O que já tem tá em comum, definido, eu acho que é segunda, né? Quinta-feira. Mas tu não tá lá, tu tá quinta?
Não, tô não. Por isso que eu quero quinta-feira. Ah, quinta-feira eu tô presencial. Não, eu só tô presencial na segunda e na quarta. E na terça-feira eu tô com aula de inglês. Não, mas se a gente fizesse na segunda de 6 às 7, será que não dava? Não, que A eu vou gente trabalhar lá? até às 6 do dia. Ah, então é. Tem que ser a Então na quinta. quinta eu tô presencial. Mas é a mesma coisa. Só que lá, a gente, como é online, é só conectar na sala de aula no notebook. É tranquilo. Não vai ser presencial em sala de aula. Que a gente tem a Laila aqui, tem a Taiwane, acho que tem mais outra pessoa também que é do EAD. Beleza? Galera, vou fazer o seguinte, para a gente não tomar tempo, eu vou jogar a enquete lá no nosso grupo, vocês opinam lá também, tá? Fiquem à vontade para falar, o grupo é todos, não adianta só o meu horário, só o horário de Carol bater, porque não adianta estar só eu e ela aqui e vocês não poderem participar. Então vejam se é viável também. Por exemplo, sábado de manhã eu adoro ir para feira, tá ligado? Então, tipo, sábado de manhã, 6h30, 7 horas, eu tô na feira, comprando ovo, comprando fruta, esse tipo de coisa. Adoro, tá ligado? Chega lá para as 10 horas, eu adoro estar no clube, tá ligado? Tá tomar banho de piscina, principalmente agora para começar o verão e tal, caldinho, essas coisas. Porque domingo eu já não gosto de sair, domingo eu gosto de estar em casa. Aí, tipo, sábado rola por causa disso, porque eu consigo ali pegar um sábado, alguma coisa, e a gente matar aquele sábado para fazer isso. A gente começa ali sábado pela manhã. Ah, professor, sábado pela manhã a gente trabalha, tá? É melhor à tarde. À tarde também eu não faço nada, tá ligado? E quando eu não faço nada, eu acabo indo gastar dinheiro no shopping sem necessidade. Então é ótimo a gente ter alguma atividade produtiva, entendeu? E aí a verificação é essa mesmo. Analise aí o cronograma de vocês e vejam, porque assim, colocar coisa no sábado sempre é uma faca de dois gumes. Mas eu, particularmente, sou o tipo de pessoa que não costumo fazer muita coisa no sábado. Se olhar minha agenda agora, sábado tá lá, gravar vídeo para o YouTube, tá vendo? Então dá para a gente colocar assim o AIDA tranquilamente no processo, beleza? Por que eu não gostaria de fazer todo sábado? Todo sábado já é um pouco complicado. Como eu estou dando aula na pós, então provavelmente um dos nossos sábados do AIDAS vai ficar entre uma aula da pós e outra. Aí se eu colocar o AIDA, por exemplo, de 15 em 15 dias, eu fico sem nenhum sábado livre. Aí já é um risco de talvez perder o resto do casamento, né? Então, para não ter risco disso, é melhor a gente colocar. Eu acho que é o seguinte, é um sábado pela manhã, ou à tarde, né, que a gente pegue ali 2 a 3 horas discutindo tudo mais, e a gente mantém a nossa reunião quinzenal na semana, né, na quinta-feira, uma quinta-feira sim, outra não, para a gente fazer acompanhamento dos projetos. Eu não acho que a gente vai conseguir ter resultado dos projetos semanais, tá? Eu acho que todo mundo, e aí incluo vocês nesse processo, é muito atarefado, trabalham e tudo mais, vão ter as disciplinas, o pessoal aí que está chegando no quinto período vai ter a disciplina do quinto semestre, entendeu? Que é um pouquinho também com código, com um monte de coisa. Então, a gente dando 2 finais de semana para vocês entregarem alguma coisa é legal, tá? O que tu acha, Carol? Eu acho que eu preferia a gente diminuir as entregas semanais. Deixar entregas menores, mas deixar semanal, porque a gente termina pegando o hábito. Mas se tem esse aquém, né? Eu acho que a gente tem alguns alunos P5, né? Não sei se tem TCC. Os que não tem TCC vão ter aí tem mais nada para entregar. Não, essa ainda galera... tem 2 turmas de TCC ainda. Eu não sei se é sistemas para internet ou sistema de informação. Eu acho que é SI. Sistema para internet não precisa fazer TCC, não. Alexandre, olha a cara deles de tranquilo aí, ó. Quinto semestre, né, vocês? Tô tranquilo, não vai TCC não, Carol, nem esquenta. Então tá tranquilo. Vida então boa toda aí. semana, né? Vamos fazer o TCC toda deles, semana, né? acho que tu tá... Beleza. Pessoal, pensem nisso e comentem, por favor, tá? Eu não gosto muito de tomar decisão unilateral, não. Fechou? Laila, Gerson, Cleo, Alessandro, Roberto, Taiwane, Carol, valeu demais ter ficado aqui. Passamos quase 45 minutos do horário. Beleza? Vamos continuar aprofundando, tá? O que é aqui, importante? tentando aprender a fazer o arc com pandas.
Poxa, tranquilo. Professor, quando puder, suba lá, porque eu vou um bocadinho. Tá bom, vou subir. Beleza. Tanto o slide Ô, quanto o professor. código, né? Fala aí, Jéssica. Antes de Deixa eu só Carol terminar ainda aqui tá a aí, não? gravação. Carol tá. Tô aqui. Fechando a gravação.